Namaskar, bom dia, gratidão pela companhia. Bom, cada pessoa aqui está num ritmo, num movimento bem particular e único, porque cada pessoa tem um histórico de vida, uma personalidade diferente. E no momento quando a gente recebe essa iniciação na meditação, é o momento que a gente começa uma jornada bem mais consciente, bem mais sistematizada, para mover em direção a essa bem-aventurança. E nesse movimento, cada pessoa dentro desse movimento em direção à realização espiritual, ela vai encontrar desafios e ela vai encontrar um jeito desafios bem particulares dentro dessa jornada. Até a gente alcançar esse estado de realização, nós precisamos passar por 4 etapas Tem 4 etapas dentro dessa jornada. Agora a gente vai ver quais são essas 4 etapas para a gente perceber onde que nós estamos e como que nós podemos fazer, no momento que a gente chegar nessa etapa, o que fazer para passar ela e superar ela e continuar cada vez mais progredindo. Então é bem particular, a forma como cada um vai se mover, porque também isso vai ter uma influência do meio externo que nós nos encontramos. Tudo tem influência do mundo externo, de quem nós somos, e também influência do meio externo. Na primeira etapa, quando a gente começa essa jornada espiritual, nós vamos nos deparar muito com o desafio de vencer nossos próprios instintos físicos. Instintos físicos, o que são esses instintos? São aquelas tendências naturais que nós temos, bem básicas de sobrevivência, que é o medo, a raiva, sono, vergonha, todos esses sentimentos que estão lá nos nossos centros energéticos inferiores, que é ali aqui do coração para baixo, tem ali essas emoções que sempre estão ali se manifestando. Então a gente tem que fazer um esforço para lidar com esses instintos físicos nossos. E aí essas práticas de yoga, alimentação, sutil, tudo isso vai ajudar a gente a harmonizar essa parte física e emocional. Quando a gente está nessa primeira etapa, nós temos que ter bem claro que a meta não é apenas alcançar esse equilíbrio físico, a meta é alcançar a realização de Deus, a nossa união com essa consciência superior. Então esse movimento tem que estar bem claro com esse objetivo. Então o que nós vamos precisar nessa primeira etapa é muita força e muita vitalidade para lutar contra esses desafios físicos que nós vamos encontrar, tanto internamente quanto externamente. Aí nós vamos se movendo. Depois de um tempo, nós vamos encontrar na segunda etapa um outro tipo de situação, que é assim: a gente já dominou, já reconhecemos os nossos instintos, mas agora a gente vai se deparar com os instintos das coisas ao nosso redor, não só do humano, não só do outro, mas também do reino animado e dos reinos inanimados, plantas, animais. A gente vai se deparar com o desafio dos instintos naturais das coisas ao nosso redor. Como que nós vamos lidar com isso? Então, nesse momento, nós temos que ter muito cuidado, porque se a gente violar a natureza do outro, vai gerar uma situação de desintegração. Ou seja, vai criar uma ruptura, desintegração. Por exemplo, se eu for violar a minha natureza, que é Dharma, que é o movimento em direção à vida, e eu começo a fazer algum tipo de prática que é contra a minha própria vida, o que acontece? A gente chega à degradação, à morte, A mesma coisa, o nosso comportamento tem que respeitar a natureza de todas as outras coisas. É a gente exercitar um olhar de que na partícula e na essência de cada coisa existe a manifestação da consciência suprema de Deus. Ela está presente ali. Aí dessa forma o nosso relacionamento consegue ser um relacionamento mais fraternal, respeitando ali os limites, a essência de cada coisa. Nesse momento, o que nós precisamos para vencer essa etapa
precisamos muita, não só equilíbrio instintivo, mas agora a gente precisa de vitalidade psíquica, vitalidade física e psíquica para lidar contra os defeitos da nossa mente e também os defeitos do mundo externo. Então tem que ter muita vitalidade, né? E essa força que nós precisamos, essa vitalidade, ela vai vir não só do nosso esforço, né? É importante a gente ter o esforço, mas ela vai vir da graça do Senhor, né? Ela vai vir da graça do Senhor. Você se esforça para superar essas imperfeições mentais, essas imperfeições também físicas, mas esse esforço ele vai estar somado também à graça do Senhor. Então a gente precisa disso, né? Esse merecimento. Aí o terceiro estágio, né, é um estágio onde a gente já consegue, depois de alcançar um equilíbrio nesse primeiro e no segundo, nós já conseguimos nos mover em velocidade mais acelerada em direção a essa meta de bem-aventurança. Aqui o nosso progresso é mais rápido, né? A gente vai ter um progresso mais rápido, porém é muito mais fácil, como a nossa velocidade é rápida, é muito mais fácil a gente também cometer algum equívoco e acontecer uma queda. Então é um momento que a gente fica com uma mente muito forte. Então se você cometer alguma coisa errada, facilmente você também tem uma queda muito rápida também. Então tem que ter muito cuidado aqui nessa terceira etapa. É o momento que a gente começa a adquirir algumas habilidades mais mentais de autocontrole, né? A gente fala assim, algumas habilidades ocultas, né? Da nossa natureza que começam a se manifestar. E aí que a gente tem que tomar o cuidado. A gente chama assim, ouve muito falar de poderes ocultos, né? Nessa terceira etapa, qual que é o cuidado que a gente devemos ter aqui? Jamais devemos utilizar essas habilidades, esses poderes ocultos, se caso isso venha a se manifestar, né? Porque o uso disso só vai fazer com que a gente tenha quedas, né? Porque a meta não é essa, a meta é alcançar a consciência suprema, né? Essas coisas são como brinquedos para distrair a gente do caminho, então jamais devemos usar, né? Então sempre aí vai existir um obstáculo interno e externo. O interno é você saber lidar com essa habilidade, com essa facilidade que você tem, com o seu ritmo, seu movimento, mas também e o desafio externo são as forças, né, que são degenerativas, forças negativas te pressionando ali para interromper o teu movimento. Isso vai acontecer em diversas situações, né? Aqui também, o que vai nos ajudar a passar essa etapa é o sentimento devocional de entrega à consciência suprema. Aí a gente recebe a graça dela, né? A gente não consegue avançar essa etapa sem a devoção, né? Nesse momento você reconhece que a graça, somente pela graça e não pelo teu esforço, somente pela graça suprema nós conseguimos superar e continuar o nosso movimento em direção a Deus. E aqui a gente também começa a perceber que somos uns instrumentos. Em todas as ações que nós fazemos, devido a essa graça que nós recebemos, a gente tem mais consciência de que eu não vou me orgulhar das minhas ações, né? Na verdade, tudo isso que acontece, tudo que eu faço, é porque eu estou recebendo, né, eu estou sendo um instrumento de Deus. Nada me pertence. Minha habilidade de tudo que eu expresso não é minha, é uma graça de Deus. Aí a gente não se orgulha também nessa etapa, porque a partir do momento que surgiu o orgulho, significa que falta devoção. Ainda falta devoção, né? E aí a última etapa, que é a etapa onde a pessoa ela já conseguiu desenvolver uma mente equilibrada, ela tem muito foco, né? Ela já passou por essas etapas todas, já está com muita devoção, né? Já domina os instintos, já domina também, já tem vitalidade psíquica, só que agora nessa última etapa ela tem um intelecto bem afiado, assim, bem direcionado à realização de Deus. Então ela não distrai, ela não perde tempo, ela não perde energia.
Só que nessa parte aqui, o que ela vai precisar? Ela pode fazer meditação, nós podemos fazer meditação, fazer todas as coisas. Mas o que nós vamos precisar aqui é um relacionamento íntimo com Deus. Ou seja, aqui entra uma parte assim, você sente que você e Deus é inseparável. Fica uma relação de como uma folha de papel. Uma folha de papel tem dois lados. Você é um lado e Deus é outro. Sem um lado não tem como o outro existir. Sem um lado não tem como o outro existir. Essa quarta etapa é o estágio do intelecto, o pináculo do intelecto que fala. Onde você começa a ter por conta dessa relação íntima com Deus, você sentir que você não está sozinho e está acompanhado o tempo todo. E isso acontece através de diálogos aqui na mente, através do nosso olhar no mundo. Você começa a ter uma presença mais radiante, Você começa a ter um brilho na sua essência mais radiante, A pessoa começa a ficar mais iluminada em tudo, assim, e as pessoas vão sentindo essa diferença, Então, essa quarta etapa é a etapa final para a gente alcançar ali a realização da bem-aventurança suprema, essa união. Então, nós todas estamos caminhando, E aí estamos lidando com uma dessas etapas. Às vezes a gente avança, às vezes a gente volta em situações, Às vezes a gente sente que já está lá na quarta, mas de repente vê que, falta uma coisa arrumar aqui na segunda, O ideal é a gente ir gradualmente, e esse movimento gradual em direção a essa realização final são as ferramentas que nós temos que nos ajudam nisso, todo esse conhecimento, de saber como as coisas funcionam, e toda essa prática do Tantra, da Tantra Yoga, que a Nanda Marga ensina, e principalmente o foco aí na parte devocional. Por isso que nós temos arte, música, canto, para também desenvolver essa sensibilidade, porque é através dessa sensibilidade que nós podemos sentir esse amor supremo. E aí, nesse ponto de vista, nós mulheres temos uma vantagem, porque a nossa natureza é de sensibilidade. Nós temos muita sensibilidade porque as nossas conexões neurais, elas são muito, muito, muito grandes, muito mais numerosas do que as conexões neurais dos homens. Então nós sentimos mais facilmente. Embora tenhamos menos células neurais do que os homens, as nossas conexões são utilizadas ao máximo. Então a gente tem uma intuição, uma sensibilidade muito aflorada. As mães sabem, Então, olhando isso com relação à prática da devoção, é por isso que para nós é bem mais fácil, essa conexão interna espiritual. Então é isso. Que bom que nascemos mulheres, Significa que nós vamos realizar essa bem-aventurança nessa vida, ainda rapidinho. E os irmãos estão se esforçando, também. Precisamos deles também nesse caminho. Então, gratidão, namaskar. Dessas etapas, assim, alguém quer fazer algum comentário? Namaskar. Namaskar. Eu tenho sentido em algumas etapas uma espécie de prova, Assim, a gente ouve nos relatos das histórias, Pessoas também testemunhando isso, assim, parece que a gente aprendeu algumas coisas e depois tem que superar algumas dificuldades para comprovar esse conhecimento. Parece que está sendo testada, assim. E aí, nesses momentos, surgem dúvidas, surgem uma fragilidade nossa, assim, espiritual. E aí, eu tenho experimentado que a melhor maneira de fortalecer a nossa essência outra vez é exatamente mergulhar de novo nesse caminho, Assim, se entregar
não hesitar, porque quanto mais a gente duvida e se afasta e cria uma relação de será que é mesmo que eu tenho que ir, se não, fica nesse questionamento, eu acho que mais esse movimento de voltar, né, de regredir, acontece. Então, se houver esse sentido de aproximação, de buscar sem hesitar e se entregar, aí eu acho que a gente passa pela prova de uma maneira rápida e sai muito fortalecidas. Eu experimento isso, estou falando no sentido de ter ouvido as histórias e ter experimentado esse movimento de estar me sentindo frágil e mergulhar, e aí de repente sai muito mais fácil. É isso, Namaskar. Namaskar. É como se fosse um pouco o medo, né? O instinto, assim, de querer não sair da zona de conforto, assim. Muito bom. Alguém mais quer fazer um comentário sobre as etapas? Como que é? Didi, essas etapas, elas não são delimitadas, né? A gente, eu penso assim que às vezes a gente está numa etapa, consegue passar para outra e de repente volta, é isso? Porque o esforço nosso é constante. Em qualquer momento a gente tem que ter um autocontrole interno muito grande, porque se você abre espaço para relaxar um pouco das disciplinas ou desse foco, é natural, porque as forças negativas também estão operando o tempo todo, né? Então você pode voltar em vez de avançar, pode regredir. Até que a gente alcance o estado de liberação, nós estamos propensos a ter uma degradação, né? Então, enquanto a gente não realiza Deus, por mais que você está lá, falta subir o último degrau. Se você parar ali e falar assim, não, agora eu já estou aqui no topo, você ainda pode ter uma queda muito grande, né? Eu já estou aqui no topo, eu posso ficar tranquila, vou relaxar um pouco. Não existe isso. Você tem uma queda bem rápida. Eu acho que aquela parte que tu comentou da quarta etapa, não, da terceira, né, que é bem fácil de cair, e é bem isso que a gente observa, né, porque a pessoa ela vai subindo, vai se esforçando, e aí quando ela chega num nível que ela está se sentindo melhor, né, mais, aí ela diz, que nem tu diz, agora, aí o ego vem, né, e aí faz você cair. Porque aí vem o orgulho, a vaidade, né? Então, aí eu esqueço que é Deus que está por trás de tudo isso, né? Que eu não sou nada, que eu sou um instrumento. E aí, quando eu esqueço isso, que é a falta de devoção, aí que a queda é muito rápida. Então, a gente vê, às vezes, pessoas muito espiritualizadas ou que já estão num nível muito, né, elevado e que, de repente, tu observa algumas atitudes que tu fica, quem que é essa pessoa, né? Aonde ela está? Aí você vê que o que ela falava não é nada do que ela está fazendo. Né? E muitos até dentro da yoga, né? Tem muitos mestres desses que foram lá, né? E de repente fizeram coisas horríveis. Que não dá para entender como que uma pessoa que chegou até lá acabou caindo tão rápido, Então é bem isso mesmo, que a vigilância, né? Orar e vigiar mesmo. Não pode soltar. Tem que estar sempre muito conectada com Deus, né? Eu acho que essa devoção é o principal. Eu acho que quando você está sempre conectada e sempre colocando Deus acima de tudo, até o Shanti Maia colocou uma historinha ontem no canal dele lá, muito legal. Eu estava me lembrando. Do ego, né? E aí eu também me lembrei disso, olha que interessante isso, né? Que ele teve agora eu não vou lembrar exatamente, mas foi um momento que o Baba ia dar um ensinamento para ele, né? De uma prática superior. E aí ele se achou tal, né? Tipo, eu, né? E aí o Baba já mudou tudo, opa,
Acho que tu não está pronto para isso ainda. Então é bem, mas se puderem ouvir lá no canal, é bem legal, uma historinha bem, uma experiência que ele teve com o Baba e que tem tudo a ver com isso que a gente está falando. Põe lá no grupo do Yoga das Irmãs depois pra gente. Isso, vou compartilhar. Muito bom, também me lembrei disso. E alguém mais gostaria de fazer um comentário? A Prema tá ali pensando. As meninas, tá tudo bem? A gente tem que tomar cuidado, principalmente isso que a Krishna Priya falou, é bem real, não só daquelas pessoas que chegaram no nível alto, na nossa vida pessoal mesmo, nas práticas do yoga. Né? Às vezes, hoje eu vou praticar todo dia, e dá um mês, a pessoa, eu tô me sentindo bem. Aí começa a falhar na prática, né? Achando que tá tudo bem, mas daí de repente, puf, quando vê, às vezes já tá lá embaixo, nem viu. É isso. É o esforço constante, não tem como a gente avançar sem ter essa disciplina interna, né? Esse objetivo, essa disciplina, esse esforço e principalmente essa devoção. É bem que o Tantra fala assim, ele fala assim, conhecimento é 1%, né? A prática é 99% e o resultado disso tudo é a devoção. Sem devoção não adianta a gente fazer nada, tá bom? Então gratidão, Aradhana, pela contribuição. Namaskar. Ela já está saindo. Meninas, tem o Kaushik agora, né? Vamos lá para a comemoração. A Alexandra colocou, a Amala colocou no grupo aí o link. Isso, quem quiser entrar lá, é só ir. Quer ir lá fazer Kaushik hoje? Dia 17 eu vou fazer a minha participação nesse evento, tá bem bonito. Ai, que legal. Olha lá, Kaushik é aquela dança né, eles vão dançar 21 minutos. Já faz asana, já emenda. Tá bom, meninas, gratidão. Namaskar. Um bom final de semana. Namaskar. Semana que vem, final de semana que vem, tô lá em Chapecó, hein? Que bom. Fazer bastante coisa aqui. Isso. Namaskar. Namaskar. Tchau. Boa sexta-feira. Obrigada. Tchau.